Deus seja louvado. Meus irmãos, meus amigos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3. Vamos iniciar a leitura no versículo 10, até onde Deus permitir. O título da palavra o assunto é exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Então, exortação aqui à perseverança e anunciar o evangelho a todo instante, tá bom? Então, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então aquele que quiser servir a Deus e viver em Cristo Jesus vai enfrentar perseguições, porquanto o adversário não se agrada que você se disponha de servir a Deus, mas em todas elas Deus lhe dará vitória. Glória a Deus, aleluia. Porque maior é o que está conosco do que está com o adversário. O exército de Deus está ao nosso favor, ao seu favor. Se disponha, glória a Deus. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus, eles acham que levaram certa vantagem em alguma coisa, mas é uma desvantagem. Eles vão de mal a pior e não se ligam porque acontece todas aquelas coisas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então daí aqui ele fala para que Timóteo permaneça naquilo que aprendeste desde criança, as sagradas letras pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui fala da Escritura. Veja a importância da Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. Olha que definição bonita aqui, ó. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Sagrada Escritura, ela foi divinamente inspirada. Ela é todinha inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para que chegasse às nossas mãos, até nós, a palavra de Deus, para nos ensinar o caminho que devemos andar, o caminho da piedade, o caminho da justiça, o caminho da salvação. Então lembre-se, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para nos corrigir, para instruir em justiça. Então, a primeiro momento, nós vemos nela muita correção para nós. Quando começamos a ler, começamos a pensar na nossa maneira de viver, se estamos segundo ela ou não, já começa nos corrigindo. E feliz é o homem que se corrige, se enquadra conforme o modelo de Jesus Cristo, aleluia. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, através da Escritura, ela vai nos modelando até a perfeição, não que já tenhamos alcançado. Só vamos alcançar a perfeição na aparição do Senhor Jesus Cristo. Mas, de dia em dia, de valor em valor, a palavra vai nos lavando como um sabão do lavandeiro. Ela vai nos ensinando, tirando um pouco hoje, um pouco amanhã, e vai nos acertando a cada dia.
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ela nos instrui para toda boa obra, e isso não se esquive, não se desvie dela, não tenha medo. Se ela mostrar como um espelho como você se encontra, glorifique a Deus, porque chegou até você a salvação, a palavra de Deus, porque Deus está te dando uma grande oportunidade para se enquadrar, para se corrigir, para ser instruído em justiça e em verdade. Aí, continuando aqui no capítulo 4, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então daí aqui ele pede a Timóteo que ele pregue a palavra em todo o tempo, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas. Então, se formos repreendidos pela palavra de Deus, glorifiquemos a Deus, porque o Senhor está nos dando oportunidade de nos enquadrar na sua palavra. O Senhor está dando uma grande oportunidade para você, para nós, para caminharmos no caminho do Senhor Jesus Cristo. Exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, para exortar, se formos exortados, sejamos humildes, vamos baixar nossa cabeça e dizer: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Senhor, e o Senhor, a palavra de Deus, nos ensinará a como devemos seguir a Jesus Cristo, andar nos seus passos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Porque virá tempo em que as pessoas não vão sofrer a sã doutrina. Porque a doutrina do Senhor incomoda as pessoas. Aqueles que querem andar a seu bel prazer, eles se incomodam com a doutrina do Senhor, com a palavra de Deus. Eles não querem, muitos querem, se desviam da palavra. Mas se ela chegou até você, abrace ela, abrace a palavra, a exortação da palavra, os ensinamentos, e põe-se a caminho, glória a Deus, a ser instruído por ela. Mas porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Muitos, para se justificar a sua consciência, vão procurar pessoas que falem aquilo que lhes agrada. Vão procurar doutores, instruidores na palavra, mas que falem só aquilo que agrada a eles. Certo? A doutrina, a exortação da palavra não serve. Tem pessoas que não querem ouvir, não querem que se manifeste os seus erros, os seus defeitos, e procurarão ouvir aqueles que falam só o que interessa para eles. Então, precisamos, por isso que diz que o reino de Deus é dos humildes, é daqueles que abaixam a cabeça e se humilha diante de Deus, diante da palavra, e se coloca à disposição de Deus. Fala mais, Senhor, ensina-me, quero corrigir os meus passos, Senhor, quero corrigir a minha vida, quero servir a Deus conforme a justiça de Deus, conforme a doutrina santa dos céus. Então, muitos, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme as suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, para não vão querer ouvir a verdade, a palavra de Deus, e vão dar ouvido às fábulas, às mentiras, aos mitos, às invenções, às historinhas criadas, achando que o reino de Deus, as coisas de Deus, pode ser desta maneira, mas não são. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é dura, ela corrige, ela exorta, ela é uma vara de correção, e nós temos que aguentar e suportar e buscar a Deus. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E ele diz para Timóteo, seja sóbrio em tudo, tenha força, sofra as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Não desanime, se você anuncia o evangelho, não desanime. Seja sóbrio, seja firme, ore a Deus, peça forças a Deus, que Deus te dará forças, Deus te dará vitória. Continue anunciando o evangelho. O adversário coloca obstáculos e envia o seu exército contra nós, contra você, que se dedica na palavra de Deus, mas Deus te dará vitória. Nenhum foi perdedor. Todos que se dedicaram, levantaram e cantaram o hino da vitória, porque Deus não perde batalha. O Senhor Jesus está conosco. A palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fique firme, se aperfeiçoe, busque a palavra de Deus, busque a guia de Deus, porque o Espírito Santo colocará palavras na tua boca. Não se preocupe com o que você precisa falar quando for anunciar o evangelho para alguém, porque, como disse o Senhor Jesus, na mesma hora o Espírito Santo te dirá o que você deverá dizer, você vai falar. Não importa na presença de quem você seja colocado. Fique firme, que o Senhor te dá a guia. Então, e você que recebe a pessoa que vem falar da palavra de Deus com você, fique atento, porque é uma grande oportunidade, um convite que Deus está mandando para você. Deus mandou chegar até a sua pessoa. Aproveite, explore mais ainda, faça perguntas, indague sobre a palavra e você será esclarecido. E busque a Deus também na sua oração, que Deus te dará conhecimento. Deus abrirá os seus olhos, Deus tirará as escamas que não permite que você veja a beleza da verdade da palavra de Deus. Então o Senhor não te deixará confundido. Aquele que busca com sinceridade, ele não fica confundido. Deus dá a luz e Deus dá o esclarecimento. Então essa é a palavra de Deus, né? Exortação a perseverar na sã doutrina. Olha a importância da doutrina santa dos céus. A perseverança, para nós perseverar nela. E a pregar o evangelho em todas as ocasiões. Então abra sua boca e não tenha vergonha de falar. Comece aí com seu vizinho, com a pessoa próxima de você, que Deus vai te dando luz, vai te dando conhecimento, e você vai falando de uma maneira que você não esperava. Não precisa você se preparar para falar, pensar no que você vai falar. Deus te dará a palavra na sua boca. Então somente peça para que Deus unja os seus lábios e coloque palavra na sua boca. Você não precisa escrever, se preparar um discurso de maneira nenhuma. Portanto, Deus sabe o que a pessoa a qual Ele te enviou precisa ouvir. E Deus não deixará você confundido e você dará a resposta correta para aquele que indagar a razão da sua fé. Glória a Deus. Então, vamos ficar nessa palavra, porque é para falarmos, para pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo. Em todo momento, aproveitar o tempo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus nos abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.